Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje da lição de número 8, irmãos. Uma lição de humildade. É a nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. O título da nossa leitura hoje, irmãos, é o perigo de cultivar o sentimento de proeminência. Nossas referências estão em dois livros hoje. Lucas, capítulo 9, os versículos 46 e 47. E depois Marcos, capítulo 9, e o versículo de 34. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. Marcos 9, 34. Mas eles guardaram silêncio, porque, pelo caminho, haviam discutido entre si sobre quem era maior. Irmãos? Podemos ver nessa passagem o desejo aí por grandeza, que é algo presente aí no coração do ser humano. Desde da queda, desde quando o mundo, desde a queda, para cá a gente vê essa grandeza aí. E essa grandeza de quem é maior, menor, se ou não, também estava entre ali os próprios discípulos de Jesus, os homens que praticamente caminharam com o Mestre, estavam ali vendo Jesus fazer as coisas, e nesse ponto, irmão, havia muito espaço ali para ambições pessoais, Então esse estudo, essas leituras diárias de hoje, ela visa abordar aí o perigo espiritual de cultivar esse sentimento de proeminência, de achar quem é maior, ou se você é maior, ou se ele é menor, e por aí vai, Isto é o desejo de ser maior, mais importante, mais reconhecido do que em comparação ao outro ser humano, E Jesus confrontou esse espírito com humildade, ensino prático, Então, quando a gente vê ali no versículo 47 de Lucas, da nossa leitura, a raiz do problema estava na onde, irmão? Estava no coração. Está escrito lá, sabendo que lhes passava no coração. Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Ele não repreende apenas ali a atitude exterior dos discípulos, mas ele apontava para a origem do problema, que estava na onde? Estava no coração. A busca por reconhecimento, título, posição, irmãos, muitas das vezes é disfarçada ali pelo zelo e pelo serviço prestado. Porém, Deus vê essa intenção por trás das ações. Depois a gente vai ali em Mateus 46, Lucas 9, 46 e Mateus 9, 34, nós vamos ver a discussão da grandeza, ou seja, um sinal de maturidade espiritual, Aí não tem muito, é bem claro isso que é passado. Os discípulos discutiam ali para saber quem seria maior, Já começa aí, demonstrando ainda uma visão terrena do reino, porque no final das contas, irmãos, nós aqui na Terra, o ser humano, ele sempre vai tentar buscar isso. Quem é maior, quem é melhor, seja no seu ambiente da escola, quem é o melhor aluno, que tira a melhor nota, quem é na empresa, quem é o melhor da empresa, do departamento, da área. No final das contas, irmão, nós sempre nos posicionamos dessa forma. Mas os discípulos também não tinham diferente quanto a isso, já que eles estavam ali. Então eles ficavam se questionando e perguntando quem seria maior. E Jesus, irmão, mesmo vendo, vendo essas coisas, e os próprios discípulos vendo os milagres e ouvindo os ensinos de Jesus, ainda estavam presos nessas dúvidas, nessas ambições o quê? Humana. E quantas das vezes mesmo na própria igreja, onde você está, a gente vê essas coisas, ficam surgindo disputas veladas ali por cargos, por posições, por títulos, por influência, reconhecimento. Irmãos, isso não é um sinal de maturidade, mas sim de carnalidade. Aquele que está em Cristo, aquele que humildemente está em Cristo, espiritualmente está satisfeito na sua posição que você está, porque a visão dele, a posição dele não é entre ele e os homens, é entre ele e Deus. Não é horizontal entre ele e os homens, é vertical, você e Deus. E é isso que nós devemos ser. No versículo 47 de Lucas 9, nós vamos ver ali Jesus respondendo com um exemplo bem prático. Então ele traz ali sobre uma referência da criança. Ele diz que ele traz uma criança por centro e ensina. O maior do reino de Deus é aquele que faz-se como uma criança, que é dependente, é humilde,
não tem pretensões nenhuma, irmãos, em nada, a não ser a vontade dela mesma ali, daquela criança, né? Então a verdadeira grandeza do reino de Deus está em servir e não em ser servido. Crianças não buscam status, né? Elas confiam, elas entregam, elas aprendem, e nós devemos ser ela. Por isso Jesus traz essa referência, né, para o nosso texto. No quarto ponto a gente vai ver a grandeza do reino de Deus, ela é oposta à grandeza do mundo. Enquanto o mundo exalta os fortes, os carismáticos, os influentes, Jesus exalta quem? Os humildes, os servos que estão servindo, né? Os que reconhecem a sua dependência dele. É isso que Deus está. Mateus capítulo 23, versículo 11 e o versículo 22 vai dizer: mas o maior dentre vós será o vosso servo, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, irmãos, é isso que nós devemos ser, né? E por fim, um quinto ponto aí, e muito perigoso, irmãos, que é o perigo do orgulho, né? E o melhor exemplo que tem esse foi o próprio Satanás, né? Que ele também quis ser maior, não quis? Está lá, a busca da proeminência é reflexo do mesmo erro que levou à queda de Lúcifer. Né? Se a gente for ler lá, vamos ler, irmão, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim, ó: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É isso, irmãos, é essa soberba, né? É essa vontade de querer ser maior, melhor, que nós devemos tirar. Espiritualmente falando, nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo. E é Ele que tem que ser a nossa referência. Se nós tentarmos ser igual a Cristo for, então nós seremos exaltados. Isso é uma verdadeira humildade. Podemos concluir que a ambição, né, por destaque, é uma armadilha sutil, né, que pode contaminar assim você, eu, quem quer que seja, irmãos, para que cada vez mais a gente se distancie de Cristo. Quanto mais a gente pensa de nós, quanto melhor eu sou, quanto mais soberbo eu fico, quanto mais conhecimento eu tenho, mais longe eu vou querendo ficar longe de Deus. Eles nos chamam para o caminho da humildade, da simplicidade e do serviço. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e seguir todos os dias o versículo diário. Deus abençoe, irmãos.